Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Rapaz, vocês gostam de uma polêmica, hein? De uma briguinha na internet, de um debate meio que vazio. Tô falando isso porque ontem lá no Placar Aberto, aqui no YouTube da Placar, a gente teve um debate ali sobre a notícia, né, de que o Vasco estaria tentando levar a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense para São Januário. E a gente debateu ali se seria melhor São Januário, Maracanã, as possibilidades do Vasco. E aí hoje eu acordei e tinha um corte lá da Placar exatamente sobre esse trecho. Um monte de comentário me xingando, me ofendendo, falando que eu me vendi, enfim, aqueles papos de sempre de internet. Obviamente, a grande maioria, como é comum aqui na internet, não assistiu os 15 minutos de vídeo. E olha que é um corte, né? Imagina um programa de 1h30. Os 15 minutos já não conseguiram absorver tudo que falou. A galera pega um minuto ali, acha que já sabe da opinião e comenta. E aí resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar, para quem quer entender, é óbvio, a minha posição sobre isso. E principalmente o ponto central que talvez realmente eu não tenha tocado ontem. Então, assim, qual é a minha opinião sobre jogar no Maracanã ou em São Januário? Ontem eu fui lá na Placar, falei, olha, a pergunta do Ilan para mim foi, Garone, você acha que o Vasco... você prefere que o Vasco jogue esse jogo no Maracanã ou em São Januário? Falei, cara, eu acho que esse jogo no Maracanã. E aí veio um monte de gente, fala, pô, Garone, mas você sempre fala para jogar em São Januário. Teve alguém que botou na Vasco TV, você falava que tinha que jogar em São Januário. Bom, então o primeiro ponto aqui, que é para explicar, e eu expliquei isso obviamente ontem, o jogo de Campeonato Brasileiro é uma coisa, semifinal de Copa do Brasil é outra, é um apelo diferente, tá? Mas o principal ponto para mim é, ser favorável ao jogo ser no Maracanã não quer dizer que o Vasco não pode jogar em São Januário. Esse é o grande ponto. Você preferir hambúrguer não quer dizer que amanhã você não possa comer pizza. Ou quer dizer que você seja contra uma pizzaria, que você vai tacar fogo numa pizzaria. Calma, galera. A pessoa anda muito binário. É sim ou não, pode ou não pode, Verratti é craque ou é bagre, é ídolo ou é vilão. É sempre os extremos. E para mim o grande ponto, inclusive, de debate sobre Maracanã e São Januário não é sobre o que eu prefiro, o que você prefere. Isso aí cada um vai ter uma opinião e tá tudo certo. Não tem opinião certa sobre jogar no Maracanã ou em São Januário. O grande problema para mim, há anos, sempre foi a imposição. A falta de liberdade que o Vasco tem para escolher onde vai mandar seu jogo. Esse, para mim, é o grande ponto. Muito mais do que achar o Maracanã, que tem que ser no Maracanã, ou que tem que ser em São Januário. Nos últimos anos, o Vasco foi impedido de jogar alguns jogos no Maracanã, que o Vasco tentou levar partidas de Brasileirão, por exemplo, para o Maracanã, e a dupla Fla-Flu, que hoje administra o Maracanã, não permitiu. E o Vasco foi impedido, e continua sendo impedido muitas vezes, de jogar partidas em São Januário exatamente contra Flamengo e Fluminense. Então, essa falta de liberdade do mandante escolher aonde vai jogar, esse sim, para mim, é e sempre foi o ponto a ser debatido. Então, você pode escolher o Maracanã, você pode escolher São Januário. O que não pode acontecer é uma imposição de o Vasco ter que jogar no Maracanã ou ter que jogar em São Januário. Então, essa liberdade que eu acho que tem que ser defendida. Você pode preferir jogar em São Januário, pode preferir jogar no Maracanã, você pode preferir jogar no Atílio Marotti aqui em Petrópolis. A gente pode debater a escolha, o motivo da escolha. Agora, é a liberdade que tem que acontecer. A imposição é o que não pode acontecer. Então, independente de achar melhor jogar no Maracanã ou em São Januário, o Vasco tem que ter como mandante, como todo mandante tem no futebol brasileiro, a liberdade de escolha. Esse, para mim, é o grande ponto. E aí eu falei, inclusive, ontem lá no Placar Aberto, para mim a decisão, talvez muitas pessoas não tenham chegado nesse ponto do vídeo, a decisão tem que partir da comissão técnica do Vasco e dos jogadores do Vasco. Porque escolher entre Maracanã e São Januário, o torcedor pode escolher o que ele prefere, o que ele se sente mais em casa, é onde vai partir a opinião dele. Agora, a decisão ela tem que partir internamente e tem que ser avaliado que se há um prejuízo técnico ou não. Outro dia eu estava vendo até uma entrevista do Alex, que hoje é treinador, Alex, cracaço de bola, ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro, ex-Curitiba, seleção brasileira, Parma, enfim, jogou muita bola em muito lugar. E ele falava, olha, eu gostava de chegar um dia antes no estádio e eu gostava quando o estádio já tinha placa de publicidade.
porque me dava referência visual, me dava referência espacial. Então, você saber aonde você está, você conhecer o estádio, te dá essas referências visuais para você saber se você pode acelerar, se você pode finalizar, a quanto de distância que você está do gol. Tudo isso te ajuda, você já está mais habituado. É até algo que acontece de maneira orgânica, ali, natural. Não é algo que você fica pensando, estou na placa tal, então posso... Não, é algo que acontece de maneira natural. Então, você tem essas diferenças. E por que eu individualmente, não é que o Vasco tenha que fazer, acho que seria uma boa para o Vasco jogar no Maracanã? Primeiro ponto, eu já falei, é diferente de um jogo de brasileiro. Eu sempre defendi e continuo defendendo que jogos de Campeonato Brasileiro, clássicos, o Vasco tem que mandar em São Januário, porque, claro que tem um apelo grande de clássico, mas é um apelo diferente de um jogo de mata-mata, que tem um caráter de decisão. E aí é um clima mais bélico, né? E aí é diferente. Sabe? Já é complicado sendo no Maracanã. Em São Januário, pelos acessos, eu sempre falo isso aqui, grande questão de São Januário não é o estádio, são os acessos, e inclusive a PM botou isso já em relatório mais uma vez, e quem conhece São Januário sabe como é que é, mais apertado, mais justo, e a PM botou que tem mais risco de emboscada e tudo mais. Mas para mim o grande ponto do poder ser no Maracanã é que a gente está falando de um Vasco que acabou de fazer um grande jogo contra o Flamengo no Maracanã, acabou de vencer o mesmo Fluminense no Maracanã. Então, é claro, repito aqui, a decisão deveria ser, pelo menos, da comissão técnica e dos jogadores. Eles que estão no campo, eles que sabem a diferença. Mas, para a gente, olhando daqui, eu não vi impacto no Vasco jogando no Maracanã. Pelo contrário, o Vasco tem feito bons jogos no Maracanã. Então, se internamente, comissão técnica e jogadores entenderem que, olha, não vejo desvantagem jogar no Maracanã, não, eu acho que seria muito mais legal você ter duas partidas no Maracanã, 50-50 de torcida, até porque a gente sabe que a torcida do Vasco coloca muito mais como colocou no último jogo. Então, eu acho que não perderia a atmosfera e não teria desvantagem técnica. Mas aí é a minha opinião. E eu repito aqui, a decisão ela tem que partir de maneira interna. Por isso que eu falo, o meu grande ponto aqui é a liberdade de escolha. Esse é o grande ponto. Eu posso achar o Maracanã, você pode achar São Januário, pode achar o Atílio Marotti aqui em Petrópolis, está tudo bem. O que não pode é ser feita uma imposição ao Vasco novamente, como quase sempre ocorre. Aí sim eu sou muito contra. Se o Vasco escolher jogar em São Januário, está tudo certo. Se o Vasco escolher jogar no Maracanã, está tudo certo também. O Vasco pode ter e tem que ter essa liberdade, ainda que eu possa achar uma coisa, você possa achar outra, o que é natural. Eu vou achar verde mais bonito, o outro vai achar laranja, um vai preferir uva, o outro vai preferir manga. Não tem certo ou errado em opinião. Esse é o grande ponto. O que não pode é ter uma imposição, e esse era o meu ponto lá. Eu acho que se fosse no Maracanã 2 jogos, e compreendendo que não há uma perda de técnica, eu acho que seria completamente normal, até visando depois uma decisão no próprio Maracanã, caso acontecesse, enfrentando ou Corinthians ou Cruzeiro. Mas seria uma decisão normal se escolhessem também jogar em São Januário. O que não pode, repito aqui, é ser imposto por terceiros, por Flamengo, por Fluminense, pela Justiça ou pela PM. O Vasco tem que ter a liberdade de escolha, assim como nós temos que ter a liberdade de opinião. Beleza? É isso, galera. Saudações. Até a próxima.